Salve, salve, rapaziada, satisfação total. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem nos fala é o rapper Mano Careca. E hoje estamos aqui nesse lugar maravilhoso aqui, ó, Bosque do Alemão. Vamos para mais um vídeo da semana. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí ao meu canal. Participa aí ativamente, deixando o teu like, teu comentário, falando o que você achou do vídeo aqui. Hoje a gente está num ponto turístico aqui da cidade de Curitiba. Eu, Carolina, Pedro e Edvéia, vamos fazer aí mais um vídeo aí pro canal. Lembrando também que você que não é inscrito no canal, pode se inscrever, deixar teu like, teu comentário, ativar o sininho, dar essa força aí para fortalecer o canal, certo? Lembrando também que a música Ser Criança para Sempre foi lançada recentemente, você pode deixar teu like lá também, teu comentário e também compartilhar o link do som, tá? Lembrando também que a gente está trabalhando aí uma série de vídeos falando sobre personalidades colocadas aí pelos outros negros, pessoas que de certa forma fazem parte da sociedade brasileira, certo? E na live de hoje, daqui a pouco, você vai saber quem é o personagem da semana. No vídeo de hoje, né? Não é live aqui. Você vai saber daqui a pouco aí, está divulgando quem vai ser a bola da vez da semana, o cara que eu vou falar aí no canal do rapper Mano Careca. Irmão, tamo junto, vamos pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos e bem-vindas aí a mais um vídeo da semana, né? Não, Luiz, velho, estamos aqui no Bosque do Alemão, trazendo para você conteúdos aí, conteúdos trabalhados aí semanalmente aí no canal, certo? Se não é inscrito aí no canal, pode se inscrever, deixar o like, o comentário, ajudar aí, certo? Na propagação aí da arte, né? Certinho? Pessoal, sou eu, rapper Mano Careca. Esse aqui é o rapper Mano Careca. Esse é o vídeo velho. Tá louco, velho? E hoje estamos aqui, ó. E a entrada aqui, a gente acabou de chegar, que é a entrada do Bosque do Alemão, certo? A gente está bem aqui no comecinho aqui. Tem muita coisa bacana aí pra dentro, né? É um bosque, né? Bastante visitado aí pelos curitibanos. Olha só o tamanho dessa árvore. Contato com a natureza, que legal. E hoje aqui, né? O Bosque do Alemão, vai pensando que é, meu irmão. Aqui a gente está fazendo mais um vídeo da semana. Vamos falar daqui a pouco de uma personalidade, certo? Que marcou seu tempo, certo? E marcou seu tempo com as bolas no pé, firmou? Tamo junto. Então, a gente está aqui no Bosque do Alemão, como eu falei para vocês aí no começo desse vídeo. Aqui tem duas placas, eu vou ler aqui, anunciado, que está escrito. É homenagem da cidade de Curitiba, a compositor mortal, do barroco alemão e da música universal. Nascido em... Esse nome aqui eu não sei falar alemão, Carolina sabe falar alemão, não. A 21 de março de 1685, falecido em outra cidade da Alemanha, que eu não sei o nome, em 28 de julho de 1750. Destinado a espetáculo de música clássica, oratória por antigo tempo de confissão evangélica derivada da reforma. A edificação de 1933 foi construída em 96 da Avenida Silva Jardim para esse local, por determinação do prefeito Rafael Greco. Vamos junto. Aí tem outra placa, um memorial aqui da imigração alemã. Este bosque de mata nativa da antiga chácara da família alemã também foi transformado pela prefeitura da cidade em memorial da imigração alemã no dia 29 de março de 96, aos 303 anos da fundação de Curitiba. Certo? É nóis, bem-vindo. Salve, Bosque do Alemão, salve, rapaziada do canal do rapper Mano Careca. Tem um ponto turístico bem visitado pelos curitibanos, pessoas de outros estados, né? Bosque do Alemão. No vídeo da semana a gente vai estar abordando um personagem aí do futebol. Personagem de futebol que daqui a pouco eu vou revelar o nome dele aqui no canal. Por enquanto, ainda é segredo, não revelei o nome desse artista, que a gente vai falar sobre ele daqui mais um pouco, certo?
É só apertar no meio? É. Salve, salve, função aí. Estamos hoje num lugar aqui que é visitado por bastante pessoas dentro do Paraná e fora, certo? Bem-vindo aí ao meu canal. Mais um vídeo da semana tá começando. Daqui a pouco eu vou revelar quem vai ser o personagem da bola que eu vou estar falando hoje aqui no canal. O Id tá aqui, ó, e participar hoje aí com o papai, tá não? Carolina tá ali no canto, não quer aparecer muito ali, ó. É isso aí, bem-vindos e bem-vindas aí a mais um vídeo da semana. Deixa teu comentário, teu like, fortaleça aí a cena, meu rapaz. Tamo junto. Aí, rapaziada, bem-vindos ao canal aí. Estamos aqui no Bosque do Alemão. Olha que vista maravilhosa aqui pra vocês contemplarem. Eu vou virar a câmera pra lá, aí você vai ver os arranha-céu lá no fundo. Eu vou virar a câmera só um minutinho aí, já vou te mostrar aí. Olha lá, ó, lá no fundo fica a grande cidade de Curitiba, mano. É uma vista espetacular aqui, ó, do Bosque do Alemão. Tá? Se eu puxar um zoom aqui, você vai ver melhor. Né? Tem que puxar um zoom aqui pra você ver. Olha lá, ó. Olha que legal. Olha só. Uma vista espetacular que você só encontra aqui, cara. Bosque do Alemão. Salve, salve, rapaziada do canal. Então, tá na hora de você descobrir então quem vai ser o personagem da semana. O personagem no qual eu vou estar falando aí no vídeo da semana. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem vídeo novo no canal aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe teu like também, compartilhe esse vídeo aí para seus amigos, familiares, enfim, dá essa força aí, fortalecendo o canal do Rapper Mano Careca, tá? Como eu falei para vocês, a gente está no Bosque do Alemão, né? O vídeo da semana. Vou falar então nada mais, nada menos que ele, Mané Garrincha, né? Você conheceu o Mané Garrincha? Já ouviu falar de Mané Garrincha? Então assiste esse vídeo do começo até o final, se você não sabe quem é. Se você nasceu nos anos 2000, provavelmente você nunca ouviu falar, né? Mas se você já leu alguma história, se você acompanha futebol aí, você vai saber que esse cara foi uma lenda. Esse cara foi um craque brasileiro que jogou muito e hoje a gente vai falar dele. Então bem-vindos e bem-vindas aí a mais um vídeo da semana. Tamo junto, vamos pra cima, tá? Vamos pra cima. Lembrando que toda semana a gente traz conteúdos novos para vocês aí, já tá acompanhando o canal, certo? E hoje a gente vai falar do Mané Garrincha, né? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí a mais um vídeo do canal. Já vai se inscrevendo se você não é inscrito, se você puder também compartilhar o link aí para ter mais pessoas tá acompanhando o nosso canal, o nosso trabalho aí no YouTube. Basta compartilhar o link, acho que não custa nada, né? Você não vai levar nem 5 minutos do teu tempo, que vai estar fortalecendo aí, certo? O canal do Rapper Mano Careca. Como eu estava falando aí, a gente vai falar do Mané Garrincha. O nome dele completo é Manuel Francisco dos Santos. Ele nasceu em Magé no dia 28 de outubro de 1933. Ele nasceu no Rio de Janeiro e ele morreu em 20 de janeiro de 1983. Ele é mais conhecido como Garrincha. Ele foi um futebolista brasileiro que atuou como ponta-direita. Notabilizado pela grande habilidade e por seus dribles desconcertantes, Garrincha é considerado por muitos como o mais célebre ponta-direita e o melhor driblador da história do futebol. Mundialmente reconhecido como uma figura lendária no esporte, ele é extremamente popular entre os amantes do futebol no Brasil, onde os fãs mais antigos o consideram melhor do que o Pelé ainda. As pessoas mais antigas que acompanham a carreira do Garrincha dizem, né, que ele jogou melhor que o Pelé. No auge de sua carreira, passou a assinar Manuel dos Santos em homenagem a um tio homônimo que muito o ajudou. Garrincha também é amplamente considerado como o maior driblador da história do futebol. Ou seja, os dribles de Garrincha
inesquecível aí para quem acompanhou. Eu não era nascido nessa época que ele jogou, mas eu acompanhei depois a história, porque quem acompanha futebol, quem gosta de futebol, acaba que acompanhando também a história dos jogadores antigos, né? Principalmente que atuaram em Copas do Mundo aí. Tá certo? Tamo junto. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse cara. Acompanha aí o vídeo do começo ao fim. Lembrando que deixa teu like aí, teu comentário. Tamo junto. Então, pessoal, apesar de ter sido acometido por vários defeitos congênitos, ele tinha estrabismo. É um desequilíbrio da pelve, 6 centímetros de diferença de comprimento entre as pernas. O joelho direito tinha valgismo ou valgismo, não sei se esse é o termo, e o esquerdo varismo. Garrincha era considerado o anjo das pernas tortas, foi um dos principais jogadores da conquista da Copa do Mundo FIFA de 1958, no rapaz, e principalmente da Copa do Mundo FIFA de 1962, quando após a contusão de Pelé, se tornou o principal jogador do time brasileiro. Dos 14 gols do Brasil na competição, 6, 42%, passaram por seus pés. Marcou 4 e deu 2 assistências para gols. Neste torneio, ele se tornou o primeiro jogador a ganhar a bola de ouro, melhor jogador do torneio, a chuteira de ouro, artilheiro da competição, e o troféu da Copa do Mundo numa mesma edição. Por conta disso, a Copa do Mundo de 1962 é conhecida no Brasil como a Copa do Garrincha. Isso aí. Se você não sabia, agora você está sabendo, certo? A Copa de 1962, ela é conhecida como a Copa do Garrincha. Vamos junto. Incluído na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitado do mundo, ele foi selecionado em 1994 para a seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA e ficou em 7º lugar numa votação entre especialistas da FIFA sobre o melhor jogador do século XX. Ele morreu em 1983, aos 49 anos, em decorrência do alcoolismo. O cantor e compositor Moacir Franco compôs a canção Balada número 7 em homenagem a Garrincha. O apelido de Garrincha ele foi dado na infância. De origem humilde, com 15 irmãos na família, Manuel dos Santos era natural do Pau Grande, um bairro de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Sua irmã teria apelidado de Garrincha, fazendo uma associação ao pássaro de mesmo nome, muito comum na região. As pernas tortas. Uma das características marcantes que envolvem a figura de Garrincha relaciona-se a uma distrofia física. Isso mesmo, as pernas tortas. Sua perna direita, 6 centímetros mais curta que a esquerda, era flexionada para o lado esquerdo e a perna esquerda apresentava o mesmo desenho. Ambas as pernas eram, pois, tortas para o seu lado esquerdo. Garrincha era destro, afirma Rui Castro em seu livro, que já teria nascido assim. Mas há vários depoimentos no sentido que tal característica tenha sido sequela de uma poliomielite. Há rumores que poderia ter sido uma poliomielite. Há rumores. Falar da vida pessoal de Garrincha, né? O sucesso de Garrincha começou em 1960. O sucesso dele no campo de futebol, fortemente com a sua vida pessoal. Segundo várias pessoas que conheceram o Garrincha, ele era um beberrão, bebia muito, e esteve envolvido em vários acidentes de trânsito, principalmente um acidente com um caminhão em 1969 que matou sua sogra. Ele foi casado 2 vezes. Primeiro com Nair Marques, namorada de adolescência, com quem teve 8 filhas. Suas filhas Tereza e Nadir já estão falecidas. Ele divorciou de Nair em 63 e nesse mesmo ano assumiu publicamente seu relacionamento com Elza Soares, com quem estava casado, ou seja, ele casou com Elza Soares já em 1962, só que ele conheceu Elza Soares estando casado, então ele
acabou que separando da esposa para assumir um relacionamento com Elzy Soares, tá? Lembrando também que ele começou a conviver no mesmo teto com a Elzy Soares em 1966. A união durou 16 anos, até 82, terminando a união devido a ciúmes, traições, agressões, humilhações a que Elza era submetida. Os dois tiveram um único filho, Manuel Francisco dos Santos Júnior, certo? Apelidado de Garrinchinha, 9 de julho de 76. 11 de janeiro de 86, ele foi morto aos 9 anos de idade num acidente automobilístico em Duque de Caxias. Então, o filho que ele teve com Elza Soares, ele morreu, né, num acidente automobilístico em 11 de janeiro de 1986. Entre 1959 e 61, manteve também um relacionamento extraconjugal com sua conterrânea de Pau Grande, Iraci Maria da Silva. Com ela teve 2 filhos, Márcia e Manuel, este conhecido por Neném Garrinchinha, tendo chegado a jogar na equipe juvenil do Fluminense. Neném Garrincha também morreu num acidente de carro em Portugal, em 20 de janeiro de 92. Garrincha também é pai de um filho sueco, que eu não vou falar o nome, né, para não ficar feio, fruto de um caso extraconjugal que manteve por alguns meses com uma jovem sueca da cidade de Umeå, durante uma excursão do Botafogo à Europa em 1959. Ao todo, ele teve pelo menos 14 filhos. Esse gostava de fazer filho, 14 filhos. Carreira. Nos clubes jogou 614 vezes, marcando 245 gols pelo Botafogo. E sua carreira profissional se prolongou de 1953 a 1972, certo? Ele começou sua carreira com 14 anos de idade, começou a jogar amadoramente, ou seja, no futebol amador, amadoramente, é isso mesmo, amadoramente. Ele começou com 14 anos, dividindo o expediente na América Fabril, fábrica têxtil, com as partidas no campo do Esporte Clube Pau Grande, mas não teve chance de jogar logo, porque além da sua pouca idade, o técnico Carlos Pinto temia expor o garoto aos fortes zagueiros do time, né, adversário. Então ele era muito franzino, tinha 14 anos, e o técnico ficou receoso de colocar ele para começar a jogar. Só que aí ele ficou cansado de não ter uma oportunidade para jogar, que ele acabou saindo da cidade dele, foi para uma cidade vizinha chamada Serrano, na verdade a cidade de Petrópolis, né? O time chamado Serrano. E aí ele jogou nesse time durante um ano. Foi no Serrano que o técnico Carlos Pinto decidiu dar uma chance a Mané na ponta direita. Então Garrincha, ele não teve oportunidade para jogar, né? Ele era muito franzino aos 14 anos. Foi para a cidade de Petrópolis, jogou nesse time, né? Aí depois de um ano o técnico acabou dando uma oportunidade para que ele pudesse mostrar o seu futebol, certo? Suas atuações despertaram a atenção de Arati, um ex-jogador do Botafogo. Não se sabe com certeza quem o levou a fazer um teste no Botafogo, mas nos minutos iniciais do primeiro treino ele teria dado vários dribles em Nilton Santos, o qual já era um renomado jogador. Nilton teria demandado a contratação do ponta no intervalo deste primeiro treino. Assim, em 1953, foi adquirido pelo Botafogo por 2.000 cruzeiros. Antes havia sido rejeitado por Vasco de São Cristóvão. Já no Botafogo, o Garrincha demonstrou, ou seja, ele teve uma vitória de 2-0 sobre o Barcelona em 1964 pela Copa Ibero-Americana, torneio amistoso realizado em Buenos Aires. Por praticamente toda a sua carreira, 95% das partidas, Garrincha defendeu o Botafogo no período de 1953 a 1965, além da seleção brasileira de 55 e de 66. Estreou no Clube Carioca 19 de julho de 1953, enfrentando o Bom Sucesso pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
Botafogo venceu por 6-3 com 3 gols de Garrincha, um deles de pênalti. Ele ajudou o Botafogo a vencer o Campeonato Carioca em 1957, marcando 20 gols em 26 jogos, terminando em segundo lugar nas paradas da Liga. Isso convenceu o técnico da seleção a selecioná-lo para a equipe da Copa do Mundo de 1958. A transformação de Garrincha em mito foi demorada. Nos seus primeiros anos de Botafogo foi criticado por driblar demais, mas o clássico contra o Fluminense no final de 1957 foi decisivo para sua transformação em ídolo nacional a um dos nomes que não poderia estar de fora da Copa do Mundo da Suécia. Garrincha jogou no Botafogo por 12 anos, a maior parte de sua carreira profissional. Ele venceu o Campeonato Carioca 3 vezes, marcou 232 gols em 581 partidas e se tornou um símbolo da história do clube. Com ele, o Botafogo disputou 150 jogos contra os times do eixo Rio-São Paulo, tendo supremacia sobre 5 deles, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, e desvantagem apenas contra Santos e Vasco da Gama. Na seleção nacional, Garrincha jogou 50 partidas oficiais pelo Brasil entre 55 e 66, marcando 12 gols e foi titular da seleção brasileira nas Copas do Mundo FIFA de 58, 62 e 66. Ele jogou ainda 2 partidas na Copa América de 57 e 4 na edição de 59, onde o Brasil terminou em segundo em ambas as edições. Sua primeira aparição com a camisa da seleção foi contra o Chile no Rio de Janeiro em 1955. Em todos os seus jogos participou de apenas uma derrota de 3-1 para a Hungria na Copa do Mundo de 66, jogo em que Pelé não jogou. Aquela foi a última vez que Garrincha vestiu a camisa da seleção em um jogo válido por uma competição oficial. Com Garrincha e Pelé jogando juntos, o Brasil nunca perdeu. Mesmo na seleção brasileira, Garrincha nunca abandonou sua forma irreverente de jogar. Voltava a driblar o jogo. Na verdade, ele voltava a driblar o jogador, ou seja, ele gostava muito de fazer vários dribles nos caras, né? Ainda que desnecessariamente, só mais por brincadeira em si, né? Ele era muito molecão, ele brincava muito e às vezes isso irritava alguns técnicos que queriam que ele tocasse mais a bola, mas ele ficava mais aqui, ó, né, driblando os caras, tal, fazendo gracinha, né? Era o jeito do cara jogar. Sobre a Copa do Mundo FIFA de 54, alguns acreditam que Garrincha não foi convocado por ser considerado muito individualista, já que juntamente com a comissão técnica da seleção estava adotando um novo estilo de jogo europeu, centrado no trabalho em equipe. O maracanaço ainda atormentava os dirigentes brasileiros que acreditavam na necessidade de abordar o futebol de uma maneira mais rigorosa e científica. Além disso, o Brasil tinha outros jogadores talentosos em sua posição, principalmente Júlio Botelho. Garrincha jogou alguns jogos no Campeonato Sul-Americano de 57, mas foi reserva na Copa Roca do mesmo ano e na Copa Oswaldo Cruz de 58, quando Joel era o preferido. Então tá aí, a gente está falando aí no vídeo da semana sobre esse cara, sobre esse personagem Garrincha, né? Mané Garrincha. Hoje a gente está aqui no Bosque do Alemão, né? E vai acompanhando aí, tem bastante coisa que vai acontecer no vídeo ainda, que eu vou estar abordando, né? Você pode compartilhar esse vídeo para todos o seu círculo de amizade, parente, entendeu? Pode fortalecer, né? Lembrando também que eu preciso chegar aí a 10 mil inscritos, conto com a sua ajuda. Se você já é inscrito, peça para alguém se inscrever, não custa nada, né? Dá essa força aí. Você não vai levar nem 5 minutinhos do seu tempo e você vai estar ajudando a fortalecer o canal, certo? Então não saia daí que tem muita coisa bacana para acontecer aí no decorrer do vídeo dessa semana. É nóis! Copa do Mundo de 1958. Da reprovação no controverso teste psicológico ao cartão de visita com os 3 minutos mais incríveis do futebol. Durante a fase de preparação anterior à Copa do Mundo de 58, na Suécia, o professor João Carvalhães, psicólogo da equipe, decidiu submeter os jogadores a teste de aptidão. O método adotado era para que representasse a figura de um homem
e os desenhos mais detalhados revelariam as personalidades mais sofisticadas. Garrincha traçou uma figura humana desproporcionalmente grande, alegando que era Quarentinha, seu companheiro de clube. O ponta-direita também se mostrou incapaz de distinguir uma linha horizontal da vertical. Assim, ele obteve uma pontuação menor do que o limiar mínimo estabelecido pela teoria, fez 38 pontos de 123, e o relatório preparado descreveu sua personalidade como infantil. Segundo o psicólogo, convocar Garrincha para a Copa seria um erro, já que ele não tinha condições de enfrentar jogos de muita pressão. O curioso é que Pelé também foi reprovado nesse teste, e reza a lenda que Pelé chegou ao Dr. Carvalhães e afirmou: "Você pode até estar certo, mas não entende nada de futebol." Há relatos que dão conta também que antes dos testes serem realizados, o lateral Nilton Santos disse ao psicólogo: "Olha, doutor, vem aí um sujeito de pernas tortas que não vai saber fazer nada disso, mas tenha paciência com ele, doutor, pois ele joga demais." Em 29 de maio, 10 dias antes do início da Copa do Mundo, o Garrincha marcou um de seus gols mais famosos contra a Fiorentina na Itália. Ele driblou 4 defensores e o goleiro antes de parar na linha do gol. Mesmo com o gol aberto, em vez de chutar a bola para o gol, ele ainda driblou o zagueiro Enzo Robotti antes de marcar o gol. Apesar de seu desempenho impressionante, a comissão técnica da seleção ficou chateada com o que consideraram uma jogada irresponsável, e isso provavelmente levou Garrincha a não ser escolhido nas 2 primeiras partidas do Brasil no torneio de 1958. No entanto, precisando do resultado, ele foi escalado para a partida contra a URSS, a última da fase de grupos. Essa partida marcou a estreia da dupla Garrincha e Pelé. Os soviéticos eram um dos favoritos para o torneio e para o Brasil seria o jogo da vida. Para Garrincha, porém, seria apenas um jogo como outro qualquer. Só para se ter uma ideia, antes do jogo, Garrincha foi abordado com uma pergunta que entrou para a história. Um jornalista, querendo tirar sarro de Mané, o questionou sobre o significado da sigla que ficava na camisa soviética. CCCP, no original União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sempre ágil, Garrincha disparou: "Cuidado com o crioulo Pelé." O técnico brasileiro Vicente Feola decidiu atacar diretamente do pontapé inicial. Garrincha recebeu a bola na ala direita, passou por 3 jogadores adversários e chutou na trave. Com o jogo ainda com menos de 1 minuto, ele criou uma chance para Pelé, que também chutou na trave. O Brasil, principalmente Garrincha, foi tão impressionante nos momentos de abertura que o início do jogo costuma ser chamado de os 3 minutos mais incríveis do futebol de todos os tempos. Garrincha dava assim seu cartão de visitas à Copa do Mundo. O Brasil venceu a partida por 2-0. No jogo seguinte, realizado no dia 19 de junho de 1958, vitória dos brasileiros nas quartas de final por 1-0 sobre o país de Gales. Após a partida, Mel Honks, zagueiro que encarou Garrincha naquele jogo, descreveu o ponta-direita como um fenômeno capaz de pura magia. Era difícil saber de que maneira ele estava indo por causa de suas pernas e porque estava tão confortável com o pé esquerdo quanto com o direito, para que ele pudesse entrar ou descer pela linha, e tinha um chute feroz também. Na final contra a Suécia, o Brasil saiu atrás do marcador, mas empatou rapidamente depois que Garrincha superou seu marcador na ala direita e deu um cruzamento para Vavá marcar. Antes do final do primeiro tempo, Garrincha fez uma jogada semelhante, dando nova assistência para Vavá, marcar 2-1 para o Brasil. O Brasil terminou de vencer a partida e seu primeiro troféu da Copa do Mundo, com Garrincha sendo um dos melhores jogadores da competição. Ele foi eleito para a seleção do torneio. Enquanto seus companheiros comemoravam a vitória na Copa do Mundo, ele ficou inicialmente confuso, tendo a impressão de que a competição era mais parecida com uma liga e que o Brasil jogaria com todas as outras equipes 2 vezes. Tanto que deu uma entrevista dizendo: "Campeonatinho michuruco, nem tem segundo turno."
Período entre as Copas de 1958 e 1962. O período entre as duas Copas do Mundo viu Garrincha ganhar peso, muito por conta de seu vício de cachaça. No amistoso contra a Inglaterra, em 13 de maio de 1959, Vicente Feola preferiu jogar com Júlio Botelho, que não tinha sido selecionado por 5 anos. No entanto, o comissário técnico decidiu chamá-lo para a Copa América, realizada naquele ano, um evento no qual Garrincha entrou em campo 4 vezes sem marcar nenhum gol. Em 1961, ele conquistou a Taça Bernardo e a Taça Oswaldo Cruz com o Brasil. Copa do Mundo de 62, a Copa do Garrincha. Garrincha dando mais um de seus dribles na Copa de 1962. Em 62, com a contusão de Pelé, descobriu-se um outro Garrincha. De repente parou de brincar, virou sério, compenetrado de que a conquista da Copa dependia dele. Quase sozinho ganhou a Copa. Fez o que nunca tinha feito. Gols de cabeça, pé esquerdo, folha seca e driblou como um endiabrado, endoidando os adversários. Garrincha foi o jogador mais destacado da Copa do Mundo da FIFA de 1962. Quando Pelé se machucou após o segundo jogo e ficou de fora pelo resto do torneio, Garrincha desempenhou um papel de liderança no triunfo do Brasil, destacando-se principalmente contra a Inglaterra e o Chile, marcando 4 gols nesses 2 jogos. Depois de uma vitória e um empate, o Brasil enfrentou a Espanha sem Pelé. Os sul-americanos estavam perdendo de 1-0 no segundo tempo. Amarildo, substituto de Pelé pelo restante do torneio, marcou empate. 5 minutos antes do final, Garrincha pegou a bola no flanco direito, driblou um zagueiro e parou. Nisso, mais um zagueiro chegou para marcá-lo. Ele então passou pelos 2 zagueiros e mandou um cruzamento para Amarildo, que marcou o gol da vitória brasileira. Nas quartas de final contra a Inglaterra, uma história curiosa. Antes do jogo, Nilton Santos disse para Garrincha: "Mané, tem um tal de Fowler no time deles que anda dizendo que você não joga nada e não consegue driblá-lo. Consegue driblá-lo." Garrincha perguntou: "Mas quem é esse Fowler?" Nilton respondeu: "Não sei qual deles é esse cara. Acho que você vai ter que driblar alguns deles para mostrar que você é bom." Na primeira bola que recebeu, Garrincha driblou todo mundo que viu pela frente, pelo menos uns 6 jogadores. Logo depois, Garrincha abriu o placar de cabeça após um escanteio. A Inglaterra empatou antes do intervalo. No segundo tempo, Vavá marcou o segundo gol do Brasil com um rebote de Garrincha. Minutos depois, Garrincha roubou a bola do Didi, fez uma pausa e de fora da área acertou um chute folha seca no ângulo, marcando o terceiro e derradeiro gol brasileiro. O Brasil venceu por 3-1 e avançou para as semifinais. A imprensa britânica de futebol disse que Garrincha era Stanley Matthews, Tom Finney e um encantador de serpentes, todos juntos. Durante esse jogo, um cachorro entrou no campo, paralisando a partida. O cachorro driblava a todos que tentavam pegá-lo, até que o atacante inglês Jimmy Greaves conseguiu segurá-lo. Greaves afirmou que Garrincha achou o incidente tão divertido que levou o cachorro para casa como animal de estimação. O livro de Rui Castro expande isso, esclarecendo que o cachorro foi capturado por um oficial e sorteado para a equipe brasileira, um sorteio que Garrincha ganhou. O cão recebeu o nome de bicampeão. Sobre sua atuação nesse jogo, Celso Unzelt, em sua obra O Livro de Ouro de Futebol, tece o seguinte comentário: contra a Inglaterra, mais uma vez Garrincha fez de tudo, deu seguidos dribles em seu marcador, Alfred Fowler, além de deixar tontos os ingleses Wilson e Bob Moore. Marcou 2 gols e cobrou a falta que permitiu a Vavá fazer o terceiro na vitória de 3-1. Na semifinal contra o Chile, Garrincha seria novamente decisivo, marcando 2 dos 4 gols da vitória brasileira por 4-2. Seu primeiro gol foi um chutaço de fora da área com o pé esquerdo, o segundo de cabeça. Uma manchete subsequente no jornal chileno El Mercurio dizia:
De que planeta veio Garrincha? Garrincha foi expulso nessa partida após 83 minutos por retaliar, após ser continuamente derrubado. No entanto, ele não foi suspenso para a partida seguinte. O Brasil enfrentou a Tchecoslováquia na final. Garrincha jogou mesmo com uma febre de 38 graus, o que não impediu o Brasil de vencer por 3-1 e ele ter sido eleito jogador do torneio. Foi a segunda Copa do Mundo consecutiva conquistada por Garrincha e Brasil. É isso aí, Garrincha é o nome dele. Copa do Mundo de 1966. A primeira e única derrota com a camisa da seleção é a eliminação precoce. Vimos Garrincha muito diferente, menos desencantado e mais preocupado, ansioso por demonstrar que ainda é capaz de jogar futebol. Tostão, em seu livro Lembranças, Opiniões e Reflexões sobre Futebol, Garrincha jogou a Copa do Mundo de 66 já visivelmente fora de forma. Uma lesão no joelho que o atormentaria pelo resto de sua carreira já começava a atrapalhar os seus movimentos. Além disso, foram 3 jogos extremamente violentos. Os europeus usaram a tática de parar o jogo brasileiro sempre que possível na porrada. Mesmo assim, Garrincha jogou a primeira partida do torneio, uma vitória por 2-0 contra a Bulgária, na qual ele marcou um dos gols, com um chute livre executado com a parte externa do pé. O segundo gol deste jogo foi marcado por Pelé, sendo a única vez em que Garrincha e Pelé marcaram gols no mesmo jogo, e também a única vez em que atuaram juntos pelo Brasil. No jogo seguinte, o Brasil perdeu por 3-1 para a Hungria no Goodson Park, na última partida internacional de Garrincha, que foi a única vez que Garrincha perdeu uma partida com a seleção brasileira. Ele não jogou na última partida da primeira rodada contra Portugal. O Brasil foi eliminado no primeiro turno. O declínio pós-Copa de 66. O início do fim da carreira de Garrincha começou já em 1963, né? Já em 63, a época, a Juventus, a Internazionale e o Milan tentaram em conjunto adquirir o jogador que, pelo acordo, deveria jogar uma temporada com cada clube, mas não conseguiu um acordo com o Botafogo. O que caracterizou este ano, no entanto, foram os problemas contínuos no joelho que levaram o médico da seleção, Lídio Toledo, a enfatizar novamente a necessidade de uma intervenção e desaconselhar a participação na tradicional turnê de amistosos internacionais que o Botafogo costumava organizar. Garrincha se recusou a se submeter a uma operação, apesar da osteoartrite causar inflamação da cartilagem e inchaço do joelho, exigindo um descanso de pelo menos um dia entre os jogos. O Botafogo, no entanto, ordenou que ele participasse dos amistosos, pois sem ele a taxa garantida de participação cairia de 12 mil para 8 mil dólares. O salário do jogador, o escandaloso relacionamento com Elza Soares e o abuso de álcool se juntaram ao relacionamento com o clube, enquanto a equipe terminou o campeonato na 4ª posição, separada por 4 pontos do Flamengo. Em 29 de setembro de 64, finalmente ele se submeteu à cirurgia, passando o restante do ano fazendo fisioterapia. Apesar de sua má condição física, precisava de dinheiro para sustentar sua família e seu alcoolismo. Assim, Garrincha decidiu continuar jogando no fim de 65. O ponta-direita acertou com o Corinthians em março de 1966, onde jogou alguns amistosos antes da Copa do Mundo daquele ano. Ainda atuou em mais alguns jogos pela Taça Brasil. No entanto, com os movimentos lentos devido à sua cirurgia mal sucedida no joelho, não obteve sucesso no timão e rumou para a Portuguesa Santista em 1967. Logo depois passou pelo Fortaleza em 1968, pelo Flamengo em 1969 e pelo Olaria, onde já estava visivelmente longe de seu auge. Integrou o elenco do Vasco em um amistoso contra a seleção da cidade do Cordeiro, marcando um gol nesta partida. Sua contratação não foi fechada pela equipe Cruz Maltina devido à sua má condição física e com isso o ponta foi devolvido ao Corinthians após o supracitado amistoso.
Enquanto esteve no Corinthians, o Jornal da Tarde de 26 de outubro de 66 assim escreveu sobre Garrincha: Mané veio para ser a alegria do Corinthians, não foi. É um homem triste que só vê a bola em treino no Parque São Jorge. Participou de um amistoso jogando pela equipe gaúcha do Novo Hamburgo contra o Internacional numa partida que foi realizada no estádio Beira-Rio. Ele vestiu a camisa 7 na noite de 2 de julho de 69 e o Colorado venceu o Novo Hamburgo por 3-1. Garrincha saiu de campo aos 15 minutos do segundo tempo, sendo muito aplaudido pelos torcedores gaúchos. Antes da partida, Garrincha fez um treino no estádio Santa Rosa, quando conheceu um pouco do clube e o grupo de jogadores. Ainda no Rio Grande do Sul, no dia 6 de julho de 69, foi ao sul do estado jogar outro amistoso, dessa vez pelo Rio Grandense, o Guri Teimoso da cidade de Rio Grande. A partida foi contra a equipe do Brasil de Pelotas e acabou no empate de 0-0, com Garrincha tendo atuado somente no primeiro tempo. O último gol de Garrincha aconteceu no empate do Olaria em 2-2 com o Comercial no dia 23 de março de 1972, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Foi inclusive o único gol de Mané pelo Olaria. A carreira profissional de Garrincha como jogador de futebol durou até 1972, mas ele jogou partidas de exibição ocasionais até 1982. Últimos anos de vida e morte. Havia jornalistas e principalmente intelectuais que gostavam de dizer que Garrincha era burro. Ora, burro na universidade todo mundo que não é intelectual. Por outro lado, todo intelectual que não é bom de bola é burro no campo de futebol. O mundo de Garrincha era o campo. Se o mundo fosse um estádio de futebol, Garrincha seria seu rei. Era inteligente para o seu mundo. Ele e Pelé eram os melhores. O que muitas pessoas não entendem é que aquilo que Garrincha fazia era inteligente. O que ele fazia fora do campo é que não era inteligente. Ele praticava fora do campo a burrice, a que essa gente que tomou conta do poder no Brasil desde o século XVI nos condenou. Se somos tão bons de bola, também poderíamos ser bons de escola e de outras coisas mais. Após uma série de problemas financeiros e conjugais, Garrincha faleceu aos 49 anos, em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática e coma alcoólico no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado 8 vezes no ano anterior e na época de sua morte ele estava arruinado física e mentalmente. Seus últimos anos foram infelizes e obscuros. Ele parecia ter se tornado um herói esquecido. Mas sua procissão fúnebre do Maracanã a Pau Grande atraiu milhões de fãs, amigos e ex-jogadores para prestar homenagem. Foi velado num caixão sob a bandeira do Botafogo. Em seu epitáfio lê-se: aqui jaz em paz aquele que foi a alegria do povo, Mané Garrincha. Conviveu com o excesso de ingestão de bebida alcoólica ao longo de sua vida, principalmente cachaça. O fato do seu gosto pela branquinha era tão conhecido que algumas marcas traziam seu nome. Estilo de jogo e características. Em toda a história do futebol, ninguém deixou mais pessoas felizes. Quando ele estava lá, o campo era um picadeiro de circo. A bola um bicho amestrado. A partida um convite à festa. Garrincha não deixava que lhe tomassem a bola. Menino defendendo sua mascote, a bola. E ela e ele faziam diabruras que matavam as pessoas de riso. Ele saltava sobre ela pulava sobre ele. Ela se escondia, ele escapava, ela o expulsava, ela o perseguia. No caminho, os adversários trombavam entre si, enredavam nas próprias pernas, mareavam, caíam sentados. Eduardo Galeno, escritor uruguaio, falou sobre Garrincha. Garrincha é amplamente conhecido por ser notável controle de bola, imaginação, habilidade de drible e finta, além de sua capacidade de criar chances do nada. Ele também possuía um chute forte com ambos os pés e era um especialista em bolas paradas, conhecido por cobranças de falta e escanteio de trivela, com a parte de fora do pé.
No entanto, era por suas habilidades de drible e finta que ele era mais famoso, uma habilidade pela qual ele manteve ao longo de sua carreira. Em relação à capacidade de drible de Garrincha, o escritor de futebol Scott comentou ao escrever para o The Guardian em 2010. Os resultados são incontestáveis. Garrincha foi o maior driblador de todos os tempos. Adorado pelo público brasileiro devido à sua inocência, atitude despreocupada e capacidade de entreter, inclusive os torcedores adversários. Garrincha era conhecido como a alegria do povo. Djalma Santos, seu companheiro de equipe no Brasil, afirmou: ele tinha um espírito infantil. Garrincha foi a resposta do futebol para Charlie Chaplin. Exemplos de sua capacidade de chute são seus gols nas Copas do Mundo contra a Inglaterra em 1962, contra a Bulgária em 66. Ele também era capaz de se virar em torno de si a toda velocidade e explodir em ângulos incomuns, que ele usou com grande efeito. Os inúmeros ataques e oportunidades de gols que ele gerava através de jogadas individuais terminavam frequentemente em um passe exato para um companheiro de equipe em posição de marcar. Isso ocorreu nos 2 primeiros gols do Brasil no final da Copa do Mundo de 58 e no segundo gol contra a Espanha no torneio de 62. Ele também era um excelente cabeceador, apesar de sua estatura relativamente baixa. Ele era um dos poucos jogadores que à época marcava gols diretamente após cobrança de escanteio, um feito que ele conseguiu fazer 4 vezes em sua carreira. Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele foi votado na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitado do mundo. Ficou em 7º lugar numa votação entre especialistas da FIFA sobre o melhor jogador do século XX e foi nomeado na seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA. Legado e homenagens. O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem esse nome em sua homenagem. O Museu do Estádio do Maracanã chama-se Museu de Esportes Mané Garrincha em sua homenagem. Em 1998, foi escolhido para a seleção de todos os tempos da FIFA em eleição que contou com votos de jornalistas do mundo inteiro. Em 2010, torcedores do Botafogo custearam uma estátua de 4,5 metros e cerca de 300 quilos ao custo de R$56 mil, pagos ao artista plástico Edgar, pai de Gregório do Vivier. Essa estátua encontra-se hoje em frente ao Estádio Olímpico Newton Santos, onde o Botafogo manda seus jogos. Já em novembro de 2011, durante a Convenção Mundial de Futebol, o craque português Eusébio criticou Pelé e declarou abertamente que considerava Garrincha o melhor jogador de todos os tempos. A força do seu carisma ficou marcada rapidamente nas palavras do poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, numa crônica publicada no Jornal do Brasil no dia 21 de janeiro de 1983, um dia após a morte do genial Garrincha. Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo irônico, farsante, e Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam e não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sonho. Os números de Garrincha. No Botafogo ele jogou 614 partidas, marcou 245 gols. Partida de estreia Botafogo 6-3, Bom Sucesso, 19 de julho de 53. O primeiro gol na partida Botafogo 6-3, Bom Sucesso, 19 de julho de 1953. Última partida Botafogo 2-1, Portuguesa Rio de Janeiro, 16 de setembro de 65. Último gol Botafogo 1-0, Flamengo, 22 de agosto de 65. No Corinthians jogou 21 partidas e marcou 4 gols. Partida de estreia Corinthians 0 e Vasco da Gama 3. Foi em 2 de março de 66 esse jogo. Primeiro gol Corinthians 3-2 Cruzeiro. O primeiro gol dele foi Corinthians e Cruzeiro.
partida ficou em 3-2 em 13 de março de 66. Última partida, Corinthians 3, Santos 2, 9 de outubro de 66. Atlético Júnior, partida 1, gols marcados, nenhum. Única partida, Júnior 2, Santa Fé de Barranquilha 3, 20 de agosto de 68. Única partida que ele jogou foi Júnior 2 e Santa Fé Barranquilha 3. Flamengo. Partidas oficiais 15, partidas não oficiais 5, gols marcados 4. Partida de estreia, Flamengo 0, Vasco da Gama 2, 30 de novembro de 68. Primeiro gol, Flamengo 2-2 em cima do América, 19 de janeiro de 69. Última partida, Flamengo 1-0 em cima do Campo Grande, 14 de dezembro de 69. O último gol dele foi com o Flamengo e o ABC, onde o Flamengo ganhou de 2-1 do ABC, 9 de fevereiro de 69. Novo Hamburgo, ele jogou uma partida, ele não marcou nenhum gol. Partida de estreia internacional, 3, Novo Hamburgo 1, 2 de julho de 69. Rio Grandense, jogou uma partida, não marcou nenhum gol. Partida de estreia Rio Grandense, ficou em 0-0 contra o Brasil de Pelotas em 6 de julho de 69. No Olaria, ele jogou 10 partidas e marcou um gol. Na partida de estreia, ficou 1-1 contra o Flamengo, 23 de fevereiro de 72. Última partida, Olaria 1, Caldense 5, 7 de setembro de 72. Único gol, Olaria 2-2 no Comercial de São Paulo, 23 de março de 72. Na seleção brasileira, ele jogou 60 partidas, teve 52 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Ele marcou 17 gols, 12 oficiais. Partida de estreia, Brasil 1, Chile 1, 18 de setembro de 1955. Primeiro gol, Brasil 5-0, Corinthians, 28 de maio de 58. Garrincha marcou 2 gols na partida. Última partida, Brasil 1, Hungria 3, 15 de julho de 66. Último gol, Brasil 2-0, Bulgária, 12 de julho de 66. Copa do Mundo FIFA de 1966. Seleção carioca, ele jogou 9 partidas, fez 7 gols. Na partida de estreia, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e Pernambuco, ficou 3-2 para o Rio de Janeiro, 9 de março de 55. Primeiro gol marcado na partida, acima. Última partida, Rio de Janeiro 6, São Paulo 4, 19 de dezembro de 62. Último gol marcado na partida, acima. Aqui está computada também a partida, combinado, Botafogo, Flamengo 6-2, 7 de fevereiro de 57, no qual Garrincha marcou um gol. O Flamengo na verdade era uma partida combinada, Botafogo e Flamengo juntos, 6-2 em cima do Rovers. Total geral, ele jogou 688 partidas, ele marcou 268 gols. Então, no total, foi 688 partidas. Títulos: Garrincha em jogo pelo Botafogo, torneio quadrangular interestadual 54, Taça Brasil Colômbia 54, Campeonato Carioca 57, 61, 62, Torneio Internacional da Colômbia 60, 1960, Torneio Início 1961, 62, 63, Taça dos Campeões Estaduais Rio São Paulo 61, Torneio Internacional da Costa Rica 61, Torneio Rio São Paulo 62 e 64, Torneio Pentagonal do México 62, Torneio Internacional de Paris 63, Torneio Jubileu de Ouro da Associação de Futebol de La Paz 1964, Copa Ibero-Americana 64, aí teve aqui um título dele, Panamaribo Cup 64, Corinthians, Torneio Rio São Paulo 66, Copa Cidade de Turim 66. A seleção brasileira, Taça Bernardo, em 55, 59 e 61. Taça Oswaldo Cruz, 58, 61 e 62. Copa do Mundo FIFA, 58 e 62. Superclássico das Américas, 1960. Garrincha participou também de vários amistosos pelo Brasil e pelo exterior, integrando o Milionários, formado por veteranos com carreiras encerradas. O time da HP Rio, Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Estado do Rio de Janeiro,
diversas equipes amadoras da Itália e clubes sem expressão do interior do Brasil. Essas partidas não têm valor para a estatística. Prêmios individuais. Melhor jogador da decisão da Copa Interestadual de Clubes em 62, melhor jogador do Campeonato Carioca em 57, 61 e 62, bola de ouro da Copa do Mundo da FIFA 62, equipe das estrelas da Copa do Mundo FIFA de 58 e 62, segundo maior jogador brasileiro do século XX em 1999 pelo IFFHS, quarto maior jogador sul-americano do século XX, IFFHS 99, oitavo maior jogador do mundo do século XX em 99, 13º maior jogador do século XX pela revista France Football em 99, 20º maior jogador do século XX pela revista inglesa World Soccer em 2000, 7º maior jogador do século XX pelo grande júri FIFA 2000, seleção de futebol do século XX, bola de ouro, Dream Team, melhor ponta direito da história, segundo o Esquadrão. Filmografia: Garrincha, Alegria do Povo de 62, documentário de Joaquim Pedro de Andrade. Na internet, procure estudar um pouco a respeito de Mané Garrincha, tá? Então eu trouxe para vocês aí nessa semana a história de Mané Garrincha. Lembrando também que você pode deixar teu like, deixar teu comentário, deixar também aí, certo, uma inscrição no canal se você, caso não for inscrito, né? Se você já é inscrito, muito obrigado aí por me acompanhar, né? Porque toda semana, toda quarta, a gente traz conteúdos novos aí para vocês estar interagindo comigo também, né? São conteúdos novos toda semana. Vou ficando por aqui, agradeço aí de coração enormemente, né, pela paciência, pela credibilidade e por vocês sempre estar acompanhando aí meu trabalho no dia a dia, né? Então não esqueça que o meu canal precisa chegar a 10 mil inscritos. Essa é a minha meta, meu objetivo, e eu conto com você para me chegar a essa marca, a esse número. Eu preciso de 10 mil inscritos, certo? Quero agradecer primeiramente a Deus Todo-Poderoso, né? E agradecer a cada um, cada uma em todo o Brasil que acompanha aí, né, o meu trabalho através do YouTube, tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos aí. Que Deus abençoe a vida de cada um, cada uma. Que Deus proteja você e sua família e que tudo que você deseja você possa alcançar. Não desista jamais do teu sonho, né? Corra atrás. E sempre tenha fé em Deus que um dia a gente pode vencer todas as dificuldades que a vida acaba colocando aí, né, no dia a dia. Tá certo? Vou ficando por aqui. Rapper Mano Careca, forte abraço, fui!